Continuando o nosso percurso de reflexão em relação à integração dos instrumentos que temos trabalhado, avaliação de impacto ambiental e licenciamento, e a sua integração aos sistemas de gestão ambiental de empreendimentos, de organizações, vamos ver agora nesta parte da aula como isso se rebate durante a etapa de operação dos empreendimentos. Bom, se compreendemos o objetivo da gestão ambiental como associado ao compromisso primário com a manutenção da viabilidade ambiental do empreendimento ao longo do seu ciclo de vida, a etapa de operação assume um caráter especial no sentido de assegurar que tais compromissos correspondam integralmente ao desempenho ambiental que deveria ser perseguido pelo empreendimento. Uma vez que esses elementos, ou os principais elementos que descrevem esse desempenho ambiental a ser perseguido, estariam já incorporados como exigências legais descritas e integradas às licenças ambientais. Bom, sendo assim, destaca-se o caráter de continuidade das medidas de gestão implementadas nas etapas anteriores. É muito importante que tenhamos em mente a necessária atenção pelo cumprimento das exigências estabelecidas durante o processo de licenciamento. Isso não pode ser perdido de vista. E isso deve integrar os sistemas de gestão ambiental dos empreendimentos dentro do seu escopo básico, o sistema mínimo, o sistema básico de gestão ambiental dos empreendimentos, de qualquer empreendimento que tenha passado por um processo de licenciamento ambiental e, sobretudo, aqueles que tenham passado por um licenciamento instruído pela avaliação de impacto ambiental, esse sistema, esse desenho básico do sistema de gestão ambiental já está delimitado pelas próprias exigências incluídas nas licenças ambientais. Isso é muito importante que não se perca de vista, porque essa continuidade do compromisso e da verificação concreta da viabilidade ambiental do empreendimento, ela deve ser perseguida em qualquer caso, em qualquer circunstância. Esse é o compromisso básico com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, a partir da atuação do Estado como agente disciplinador das atividades humanas. Portanto, o nosso ciclo agora de gestão ambiental, o nosso diagrama de gestão ambiental passa a considerar duas esferas e as relações entre estas duas esferas como elementos essenciais na promoção da sustentabilidade. O sistema de gestão ambiental é coordenado e operado pelo Estado e o sistema de gestão ambiental que vai atuar no escopo interno, no escopo específico das atividades da empresa. Esses dois sistemas não podem perder de vista em nenhum momento a sua integração e a sua funcionalidade combinada. O sistema de gestão ambiental do Estado, olhando como elementos preferenciais o meio que vai ser afetado e os seus objetivos ambientais, os objetivos das políticas ambientais, e também atuando sobre um disciplinamento das atividades que serão implementadas nos locais pretendidos. Bom, a partir dos seus instrumentos de análise ambiental, da introdução dos seus objetivos de desempenho para assegurar a viabilidade ambiental, o sistema de gestão ambiental do Estado passa a lidar e a integrar as medidas de mitigação para esses efeitos descritos ao longo do processo de licenciamento ambiental, o seu monitoramento e a realimentação dentro das características das condições do meio e também que poderá realimentar os seus requisitos de desempenho ambiental com a modificação ou com a introdução de novos padrões de qualidade legais. No âmbito das organizações, no âmbito da empresa, esse ciclo ele pode ser entendido como sendo mais reduzido, voltado essencialmente, uma vez que ele já recebe os objetivos de gestão por parte do Estado, voltado essencialmente então para a verificação da efetividade das medidas de mitigação, da efetividade das medidas de controle que o Estado exige que sejam implementadas e aí o monitoramento dessa efetividade realimentando o seu ciclo interno de gestão ambiental. Bom, durante a etapa de operação, nós queremos agora trabalhar alguns exemplos de impactos e de medidas de gestão e de mitigação, de controle. Durante a etapa de implantação e operação, resgatando aí o empreendimento como a estação de tratamento de efluentes que nós vimos na aula anterior, programas muito associados, normalmente associados a essa etapa, programas de monitoramento da qualidade das águas superficiais e não só superficiais, também subterrâneas, mas no caso, monitoramento das águas superficiais tem um papel essencial para aferir a própria efetividade da
estação, própria funcionalidade da estação de tratamento ou do tratamento em si, a eficiência da estação, ela vai ser aferida a partir do momento em que se tem informações sobre a qualidade das águas superficiais, sobretudo no corpo receptor, no corpo que recebe os efluentes depois de tratados. Então, também outros programas, outras ações, outras atividades associadas à etapa de operação, planos e programas de gerenciamento de resíduos sólidos e de disposição do lodo gerado na estação de tratamento de efluentes. Programas de restauração e enriquecimento de APPs. Esses programas de restauração e enriquecimento de APPs, de áreas de preservação permanente, também podem ser vistos como programas praticamente contínuos, que já se inicia na etapa de implantação e se estende ao longo da etapa de operação, também acompanhado do seu monitoramento e das suas medidas aí de controle específicos. Programas de monitoramento e salvaguarda de fauna, também procurando aferir em que medida os efeitos previstos na etapa de licenciamento ambiental ou pelo licenciamento ambiental, sobretudo a partir da avaliação dos impactos, de que maneira esses efeitos que eram previstos, como eles se comportam concretamente após implantada o empreendimento, nesse nosso caso a estação de tratamento de efluentes, que naquele caso específico havia sido detectado a perspectiva de haver algum impacto, algum efeito específico sobre associado ao afugentamento de fauna. Bom, alguns exemplos mais concretos aí durante a etapa de operação, ou mais concretos, até mais gerais durante a etapa de operação, por exemplo, elegendo aí a implantação de rodovias. Então, suponha uma rodovia após implementada, tem também alguns impactos ambientais importantes que são descritos aí, que são interpretados a partir da avaliação dos impactos ambientais. Então, os principais impactos ambientais associados à implantação de rodovias, ou alguns deles, claramente, sem sombra de dúvida, os impactos sobre a fauna associados ao atropelamento de indivíduos. Quer dizer, no caso brasileiro, algumas estimativas conservadoras aí descrevem que o número de indivíduos atropelados, mortos por atropelamento ao longo de rodovias, no caso brasileiro, chega aí a casa, por estimativas razoavelmente conservadoras, chegaria aí a casa de centenas de milhões de indivíduos por ano atropelados ao longo das estradas brasileiras, pela falta de implantação de medidas de mitigação e de gestão especificamente voltadas para esse tipo de impacto. Além desses, também está associado à operação de rodovias o afugentamento de fauna pela emissão de ruídos, por exemplo. Então, também algumas espécies bastante sensíveis aí a certos níveis de ruídos ou certas frequências de ruídos e, portanto, seriam afugentadas ou seriam desestimuladas de permanecerem também próximas a essas rodovias durante a sua operação. Outros efeitos importantes estão associados aos riscos de contaminação de corpos d'água, sobretudo se percebemos ou se compreendemos as rodovias como elementos potencialmente impactantes a partir de sua operação, supondo, por exemplo, que ocorram acidentes com veículos transportando cargas perigosas. Também bastante comum aí ter relatos de ocorrências de captações de abastecimento público que tenham que ter sido interrompidas como uma medida de contenção após a ocorrência de um acidente com cargas perigosas, então na perspectiva aí de contaminação do manancial público de abastecimento. Então são impactos bastante comuns que certamente têm que ser integrados aos sistemas de gestão ambiental desse tipo de empreendimento, no nosso caso, nosso exemplo aí voltado para a implantação, para a operação, melhor dizendo, de rodovias. Então algumas medidas de gestão que poderiam contribuir para minimizar esses efeitos negativos em relação ao atropelamento de fauna, medidas ligadas à implantação e operação de passagens de fauna, também algumas vezes muito eficientes no sentido de reduzir o volume de atropelamentos, né? Mas que demandam aí ações bastante trabalhosas, por vezes, no sentido de assegurar a manutenção, por exemplo, das cercas e os dispositivos de condução dessa fauna, que o que se deseja é que os animais utilizem as passagens de fauna, evidentemente, né? E que demandam também bastante monitoramento e avaliação sistemática da eficácia dessas passagens. Também há uma limitação muito grande no sentido de receber informações sobre a eficiência das passagens de fauna, sobretudo no país, sobretudo no Brasil.
Brasil e, portanto, os sistemas de gestão ambiental desse tipo de empreendimento deveria incorporar praticamente como algo obrigatório, uma atenção especial aí, tanto a implantação, mas sobretudo quanto a manutenção dessas passagens de fauna e também com vistas aí à determinação da sua eficiência, da sua eficácia. No caso dos acidentes mencionados anteriormente, os acidentes da possibilidade aí de contaminação de mananciais, programas de gerenciamento de riscos com protocolos de atendimento a ocorrências, medidas de contenção também, de atendimento de emergências e também medidas de comunicação, tanto de ocorrência de acidentes também, como entre os agentes e os atores que tenham interesse, portanto, por exemplo, se há perspectiva de contaminação de um manancial de abastecimento, é importante que o operador ou o gestor desse empreendimento, da rodovia, tenha aí mecanismos eficientes de comunicação com os órgãos, com as concessionárias de abastecimento de água aí para que se tomem as medidas necessárias para tentar evitar a contaminação e a utilização dessa água e efeitos aí, desdobramentos ainda mais intensos, né? A figura aqui nós temos alguns exemplos de passagens de fauna implantadas em rodovias aqui no país, tipologias diferentes, dimensões diferentes, algumas delas também com mais eficiência já demonstrada sobre determinadas espécies, outras mais favoráveis aí a outras espécies, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de se determinar que tipo, a quantidade, o intervalo, a distância entre elas, a maneira de operar essas passagens de fauna, enfim, mas o que se deseja de fato é que essas passagens sejam eficientes e, como mostra a figura, que, claro, os indivíduos utilizem as passagens na medida em que são elementos importantes e fundamentais para reduzir o número de atropelamentos de algumas espécies, inclusive muito importantes, que integram listas aí de espécies ameaçadas de extinção no país. Bom, exemplos aí de medidas de mitigação de controle implantadas em barragens, em barramentos, as clássicas escadarias de transposição de peixes, né? Os efeitos aí ligados ao enchimento de reservatórios e à mudança da dinâmica hídrica, da dinâmica do regime de fluxo dos corpos hídricos, também podem provocar mudanças significativas na própria presença, no próprio comportamento ou no ambiente, tornando mais desfavorável a presença de certas espécies, mas, seja como for, um dos impactos mais tradicionalmente descritos é aquele ligado uma vez que se implementa diferenças de nível, né, entre o nível de água anterior ao barramento, imediatamente anterior ao barramento e a jusante do barramento, espécies que têm sua dinâmica de reprodução, que buscam aí as cabeceiras das bacias hidrográficas, poderiam ter aí obstáculos intransponíveis dados pela presença das barragens, pela presença dos barramentos. Um dos dispositivos clássicos aí de tentar minimizar esse efeito, que tem sido também, são a exemplo das passagens de fauna, eles têm um potencial de eficiência muito alto, porém demandam ações de gestão, demandam ações de manutenção, demandam monitoramento para verificação da eficácia, claro, e que devem ser incorporados nos sistemas de gestão ambiental dos empreendimentos, né? Então, durante a etapa de operação, lembrando, é nesta etapa que se assegura o caráter de continuidade das medidas estabelecidas até então, que devem ser integradas aos sistemas de gestão ambiental dos empreendimentos, sobretudo assegurando aquilo que se estabelece como exigência, o elemento disciplinador, portanto, estabelecido pelo Estado, para que os empreendimentos que tenham passado por um processo de avaliação de impacto ambiental e licenciamento demonstrem e assegurem a sua viabilidade ambiental. Na próxima parte da aula nós vamos trabalhar aí alguns elementos voltados para a desativação de empreendimentos, algo não tão tradicionalmente incorporado aos sistemas de gestão, nem aos licenciamentos ambientais, mas que tem uma relevância seguramente muito grande no contexto da sustentabilidade. Então nos veremos lá.